E aí, vamos estudar a lição? Eita, que a terça-feira chegou, estamos coladinhos aqui, eu e você, e compartilharemos para todas as pessoas através das nossas redes sociais. Por falar em rede social, não passa só por aqui sem deixar o registro da sua passagem. Se inscreve no canal do YouTube PR Dudu Batista, se inscreva lá no Facebook PR Eduardo Batista da Silva ou no Instagram @PR Dudu. Vem com a gente fazer parte desse time daqueles que compartilham o conteúdo da Palavra do Senhor através da lição da Escola Sabatina. O conteúdo de hoje está falando sobre Guilherme Miller e a Bíblia. E presta só atenção para a gente ficar aqui envolvido no contexto. Os reformadores fizeram a redescoberta da justificação pela fé, numa época em que se estava praticamente cobrando pela salvação através de indulgência, obtinha-se perdão com a doação de largas somas de dinheiro, que na verdade era a compra do perdão. A justificação pela fé, a doutrina da salvação pelos méritos de Cristo, a salvação gratuita que foi oferecida pelo preço pago na cruz do Calvário pelo sacrifício de Jesus, foi levantada pelos reformadores. Daí surgiu a Reforma Protestante. E aqui, pouco tempo depois, algumas décadas, quase um século depois, você percebe nada mais, nada menos que Guilherme Miller levantando o estandarte da volta de Jesus, um pregador fazendeiro batista que abraçou o estudo da Bíblia como poucos e ali identificou a realidade da volta de Jesus. E observe que em seu estudo ele chegou a algumas conclusões que até hoje são válidas para o desenvolvimento dos nossos estudos junto à Bíblia. Por exemplo, o Espírito Santo ele nos conduz ao entendimento, sim ou não? Você estuda a Bíblia e o Espírito Santo está orientando você e há um elemento sobrenatural no estudo da Bíblia que é exatamente a ação do Espírito Santo. Você crê nisso, que quando você estuda a Bíblia o Espírito Santo fala ao seu coração? Pois é. Em segundo ponto, um pouco aqui e um pouco ali. O estudo deve basear-se dessa forma. Por exemplo, o que a Bíblia fala sobre a morte? Aí você examina o que diz em Eclesiastes, você examina o Evangelho de São João quando fala lá da morte de Lázaro. E Jesus disse, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Aí você pega um pouco aqui, você pega um pouco ali e vai obtendo o conceito do assunto dentro das Escrituras sagradas ao longo de toda a Bíblia, melhor dizendo. E isso é nada mais, nada menos que a lei do estudo, proposta em Isaías, aqui no capítulo 28, versículo 9 e versículo 10. Você estuda um pouco aqui, você estuda um pouco ali e vai obtendo esses conhecimentos. Os textos estão citados aqui e como terceira conclusão é que a Bíblia é sua auto-intérprete. Quem que vai interpretar a Bíblia? Eu vou dizer que isso aqui significa isso? Não, mano. A Bíblia ela se auto-interpreta, ou seja, você busca na Bíblia o significado daquilo que ela mesmo declarou. Que coisa maravilhosa, né? Aí fica bem bacana, bem coerente o processo da interpretação. Você observa nos textos citados na questão 4 aqui, que a compreensão das profecias bíblicas devem ser obtidas por nós neste processo de ler acreditando que o Espírito Santo está orientando, que Deus está revelando o sentido e que a própria Bíblia desvenda os seus símbolos. Quer ver um exemplo? Você estuda a profecia, aí você percebe a mulher na profecia. Quem que é a mulher? Aí você dá um pulo e percebe que a mulher nada mais, nada menos significa que a igreja. Olha que coisa legal. A mulher representa a igreja. Aí você vê os animais, por exemplo, de Daniel 7, o próprio capítulo 7 diz que cada animal representa um reino. Aí você tem o leão, a Babilônia, o urso, a Medopérsia, o leopardo, a Grécia, o animal terrível, aquela besta horrorosa e tal, Roma. Cada animal simbolizando um reino. Quem declarou isso? A própria Bíblia. Quem declarou que a mulher é a igreja? A própria Bíblia. Quem declarou que água significa povos, nações e multidões? A própria Bíblia, Apocalipse 17, verso 15. Quem foi que declarou que o vento representa destruição? A própria Bíblia, Jeremias capítulo 49, verso 36. A Bíblia, ela se autoexplica. E o princípio dia-ano, um dia significa um ano. Números 14, 34, Ezequiel 4, verso 6.
Então, o princípio de interpretação profética é acreditar que o Espírito Santo guia o estudo, é acreditar que a Bíblia é sua própria auto-intérprete, ela interpreta a si mesmo. E o princípio de estudo é esse aí, ó. Estuda um pouco aqui, estuda um pouco ali, e ao longo das Escrituras você percebe o que é dito a respeito do assunto. Sabe o que é lindo? A Bíblia não entra em contradição. É um livro realmente que nada mais, nada menos é que a própria palavra de Deus, né? Se alimenta desse livro, devore-o, se alimente dele todos os dias e creia que o Espírito Santo está direcionando o seu estudo em nome de Jesus. Ora comigo. Pai querido, obrigado porque o Senhor orienta-nos no estudo da Tua Palavra. E é isso que queremos te pedir neste dia mais uma vez, em nome de Jesus.